Olá, companheiras e companheiros. Os economistas da escola clássica inglesa, sobretudo David Ricardo, viam a mais-valia como uma espécie de lucro residual, pequeno, dentro de todo o montante que o empresário precisa investir na empresa para a empresa continuar firme no mercado. Para detalhes sobre o que é mais-valia, veja o vídeo aqui do canal, Conceituando Trabalho e Mais-Valia. Karl Marx, no entanto, ele vai dizer que isto é uma ideia falsa, porque para uma empresa se manter no mercado, ela não pode ter sempre lucros pequenos, sobretudo se for uma grande empresa. A empresa então precisa cada vez mais de lucros cada vez maiores e não lucros pequenos. Lucros pequenos interessam apenas a talvez a pequenos comerciantes, mas não a grandes empresários. E é exatamente este o foco da mais-valia. Para mais detalhes sobre isso, vá ao vídeo, como já falei, conceituando trabalho e mais-valia. Karl Marx então vai dividir a mais-valia em duas categorias. Existe a mais-valia absoluta e existe a mais-valia relativa. Todas elas não mexem com lucros residuais, como afirmavam os economistas clássicos. Elas mexem sim com lucros enormes obtidos através da exploração da força de trabalho do trabalhador. Então vamos a estas categorias: mais-valia absoluta e mais-valia relativa. A mais-valia absoluta ocorre quando o empregador explora diretamente a mão de obra do empregado. Ele pode, por exemplo, aumentar a jornada de trabalho. Ele pode, por exemplo, estipular uma meta que o trabalhador tenha que cumprir diariamente, senão ele vai ser demitido. Esta meta muitas vezes é, digamos, humanamente impossível e o trabalhador já sai mais do que explorado, sai completamente absorvido e cansado do trabalho, de forma que quando chega em casa não tem mais tempo para nada a não ser descansar para depois voltar de novo ao trabalho no outro dia. Esta é uma das formas de exploração, o aumento do ritmo de trabalho para produzir mais, sem o aumento também equivalente de salário. Ou então fazer com que o trabalhador execute mais de uma função sem que esta função adicional seja remunerada. Por exemplo, é o que ocorre aqui em Natal, no supermercado nordestão. Em alguns caixas não há mais a figura do embalador. Existe apenas o caixa. O caixa ele executa o trabalho do caixa e também embala os produtos dos clientes. E muitas vezes os próprios clientes, para adiantar o processo, ajudam o funcionário a embalar. Eu estive conversando com uma funcionária que é caixa de uma rede de supermercado, que é caixa de uma loja de uma das redes do supermercado nordestão, e perguntei para ela se ela ganhava a mais por estar também executando duas funções. Ela disse que não. É o mesmo salário. Aquele caixa, daqueles caixas que estão embalando, que não tem embalador, ganham exatamente o mesmo salário que aquele funcionário que é caixa também de outros caixas da rede que tem embalador. O mesmo salário. Porém, ela está fazendo um trabalho a mais. Porém, segundo ela, a empresa argumenta que nos caixas de pequenas compras você não vai embalar muito. Se vocês têm a ideia realmente do que é um caixa de pequenas compras, a fila é sempre grande e mesmo assim, mesmo que ela embale pouco, o que não é, porque muitas vezes o próprio cliente ajuda a funcionária ou um funcionário. Mesmo que fosse pouco, se ele está trabalhando além da função dele, tem que ser remunerado. E o empresário não faz isso. Ela ganha exatamente a mesma coisa trabalhando a mais do que aquele outro caixa que não embala. Esta é uma das formas, esta é mais uma das formas do empresário executar a mais-valia absoluta. E isto a gente atualmente está vendo direto em supermercados, né? A outra forma é a mais-valia relativa, que tem a ver com
o aprimoramento de tecnologias dentro da empresa. Por exemplo, uma empresa de ônibus. Várias empresas hoje de ônibus, elas não têm mais o cobrador. Elas colocaram uma máquina e o passageiro paga diretamente a esta máquina a passagem. Ou então, quando não tem um cartãozinho, paga para o motorista. Ou seja, o motorista ele está fazendo também o serviço de cobrador. Ele tem que dar o troco, ele tem que fiscalizar se o passageiro deu o troco, deu a passagem inteira. Se não deu, tem que dar o troco. Aí, enquanto isso, tem que dirigir. Olha o perigo. E o empresário? O motorista está ganhando a mais por isto aí? Não, não está ganhando a mais. Então, esta exploração aumenta, esta exploração da força de trabalho do trabalhador aumenta ainda mais o lucro que já é exorbitante, a mais-valia que já é exorbitante para o empresário. E é desta forma que a mais-valia funciona, sempre com lucros cada vez maiores. O rompimento de Marx com a escola clássica inglesa dá-se dentro do contexto da própria Revolução Industrial e hoje está mais atual do que nunca. É facilmente observável como os empresários hoje eles captam cada vez mais a mais-valia e de forma não residual, mas de forma completamente selvagem e predatória. Este é o capitalismo de hoje. Por isso que Karl Marx continua mais do que vivo e temos que falar dele e sobre ele. Até o próximo Conceituando, minhas companheiras e meus companheiros.